Parabéns, Valtinho. Parabéns ao cinema brasileiro. Parabéns aos artistas brasileiros. A gente está muito feliz, estamos aqui com a minha família. Comemoramos, gritamos, choramos. E a primeira coisa que eu pensei é, puxa, viva o cinema, tomara que mais filmes apareçam sobre as nossas histórias, tantos personagens importantes para a gente retratar, tantos períodos conturbados importantes que a gente não pode deixar de falar, escravização, massacres indígenas, a chegada dos europeus, os bandeirantes, Revolta da Chibata, Guerra do Paraguai, tem tanta história para a gente contar. Tomara que esse filme seja o começo de um movimento brasileiro, de a gente reabrir os nossos arquivos, nossas memórias e registrar para sempre, para que o Brasil consiga ver, se enxergar numa tela de cinema. Evidentemente que uma declaração emocionada, porque o filme está diretamente ligado a ele, ligado à família, ligado ao pai, à mãe e tudo mais, mas ele traz uma questão importante que eu, como historiador, muito me toca: a quantidade de episódios, enfim, assombrados, assombrosos, escabrosos da nossa história, que precisam ser contados. Tu entende, como profissional da área do cinema, como cineasta, que o filme Ainda Estou Aqui pode abrir, de alguma forma, caminhos para que outros episódios venham ser contados neste formato, mesmo com um tensionamento político, como aconteceu nesse? Tu acha que torna-se mais viável? Eu não tenho dúvida. Quer dizer, eu tenho dúvida, mas eu acho que esse é o maior mérito do filme. Talvez a razão pela qual eu mais torci por um filme ganhar um Oscar, que o Oscar em si é uma coisa para a qual eu não dou muito bola, eu preciso confessar isso, mas eu entendo a importância desse filme ganhar um prêmio dessa dimensão. E mais do que isso, o fato dele ter falado com o público no sentido de trazer para o cinema um público pagante de, sei lá, 4 milhões, 5 milhões, eu já perdi a conta aí. Porque isso faz com que o executivo da distribuidora, do estúdio, o executivo da plataforma, principalmente, essa gente pare de falar em algoritmo e talvez comece a fazer as pazes com temas mais espinhosos, sabe? Porque nem todo mundo é o Valtinho, sabe? Nem todo mundo tem o background. Eu não estou falando do background familiar do Valtinho, mas o Valtinho já concorreu ao Oscar, o Valtinho já fez uma série de filmes dentro e fora do Brasil, o Valtinho conhece pessoas, o Valtinho, dentro disso que ele não gosta de chamar de campanha, mas que a gente entende como campanha, como estratégia, enfim, ele é muito bem relacionado, ele tem um passado que nem todo mundo tem. Então, talvez um outro cineasta, se há um ano atrás aparecesse exatamente com esse roteiro, adaptado da história do Marcelo, da mãe do Marcelo e tal, chegasse ali num executivo desses que eu estou falando, de um estúdio ou de um streaming, o cara fosse virar para ele e falar: olha, aqui a gente está trabalhando com algoritmos que estão... Entendeu? Isso é o que estava acontecendo. Isso eu não estou falando de uma coisa que eu estou tirando, assim, um argumento que eu estou tirando. É o que está se praticando há um bom tempo. E esses temas espinhosos, cada vez mais os temas são espinhosos e cada vez menos quer se trabalhar com isso. Ou seja, a gente precisa, os algoritmos pedem comédias, pedem... Sei lá, eu já escutei de tudo. Eu já escutei de queremos... há um ano atrás falava assim, drama without trauma. Era uma máxima dos estúdios lá fora. Que eu não sei o que quer dizer um drama sem trauma, né? Preciso que alguém me explique o que é isso. Mas é o que eles estavam sinalizando, as plataformas, por exemplo. E aí fala-se muito em comédia romântica, em biografia de determinada pessoa e tal, mas... E eu acho que é um fenômeno que começou um pouco lá atrás, quando se começou...
começou um movimento por um certo interesse no ponto de vista do, do opressor, sabe, com tropa de elite ali atrás. Enfim, eu não tive nenhuma dúvida quando eu assisti o Tropa de Elite na época, e eu falei, gente, isso é um filme fascista. Sim. Mas eu conheço pessoas que eu posso chamar hoje de progressistas ou até de esquerda, que assistiram o filme e acharam razoável, e não ficaram chocados com aquilo e tal, e gostaram, e etc. Falava-se muito nessa coisa do ponto de vista da polícia, é preciso ver, não estou preocupado com o ponto de vista da polícia, mas enfim. E eu me lembro que isso foi uma tônica, assim, e foi indo um pouco, e foi crescendo, e depois do golpe, e principalmente depois do 2018, isso virou mais do que uma tendência, virou uma preocupação. Quer dizer, o sentido oposto virou uma preocupação. Assim. Qualquer coisa era suspeito de tender a politizar qualquer assunto. E, enquanto isso, se fez coisas como o mecanismo, por exemplo, né? Que o troço lá foi Sim. feito dentro de uma grande plataforma e tal, com os atores e atrizes aí de renome. O próprio Selton fez lá, sei lá, o Sérgio Moro, o que quer que fosse aquele cara que ele fez. Houve uma necessidade de se despolitizar o panorama, assim, o ambiente, e ao mesmo tempo em que os mecanismos foram travados, né? Como a Ancine nos anos Bolsonaro, o Temer mesmo, né? O Temer, a primeira coisa que aconteceu lá para o mercado foi ferrar lá com o fundo setorial. Aquilo ali era um mecanismo importante que já começou travando ali, já começou complicando. Depois veio o Bolsonaro, ele fez o Temer deu de presente para o Bolsonaro, fez o favor de dar de presente para o Bolsonaro assinar ou não a cota de tela, a renovação da cota de tela. É óbvio que ele não assinou. Foi ficando muito complicado ali o ambiente para a gente, assim, principalmente nos anos Bolsonaro. A Ancine paralisou, né? Eu, por exemplo, tenho um filme que eu fui rodar o ano passado, que eu não sei se vocês lembram, mas é sobre uma figura chamada Mariel Marisco. Você lembra dessa figura? Não, não lembro. O Mariel Marisco era um sujeito que foi o sujeito que popularizou o Esquadrão da Morte no fim dos anos 60, no Rio de Janeiro. Tinha Escuderie Lecoq, essas coisas. Ele é um cara que, se você vê o filme do Lúcio Flávio, do Babenco, o Pereio faz ele. Aí o República de Assassinos, do Miguel Faria, o Tarcísio Meira faz ele. Ele era um cara ali do Rio de Janeiro, que era salva-vida, que virou policial e tal. E nos Homens de Ouro da Polícia, que foi uma medida ali do Negrão de Lima, o governador Negrão de Lima, para baixar os números de violência e tal, criou-se os Homens de Ouro, que era uma coisa meio oficiosa, assim. Na mídia e na polícia, e eram os caras que fizeram como se fossem os intocáveis ali, sabe? E esse cara entrou nessa lista, porque ele era um jovem xerifinho de Copacabana ali, que punha moral ali na Prado Júnior e tal, tinha sido salva-vida, e salva-vida na época era da Polícia Civil, né? Então o sujeito era salva-vida, ele já era quase um policial, sabe? Aí prestava um concursinho ali, e o cara já mandava em Copacabana, na praia e tal, ele foi virando um xerifinho. De xerifinho, ele virou um matador ali do esquadrão chamado Esquadrão da Morte. Enfim, esse cara ele morreu nos anos 80, assassinado pelo bicho, que ele era metido, protegido pelo bicho, depois saiu da cadeia, foi cobrar lá a parte dele, o quinhão dele, Uma espécie de mataram Adriano ele e da tal. Nóbrega. E esse filme ficou parado, só fechando esse parênteses, esse filme ficou parado de 2016 até o ano passado. Eu só fui conseguir, quer dizer, o filme estava quase inteiro com o orçamento captado em 2016, faltava só uma parte do fundo setorial ali, que eram os 20% do orçamento, e aí veio o golpe e eu só fui conseguir filmar, o dinheiro só foi liberado no ano passado, entendeu? Olha o tamanho do hiato.
Sim, 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 Isso com certeza. foi. Então, quer dizer, isso, óbvio que isso não foi uma questão burocrática da Ancine, isso foi uma questão política. Assim, o governo Bolsonaro assumiu e falou: vamos paralisar esta merda porque não nos interessa cineastas, artistas, ou qualquer coisa, mesmo fazendo comédia. Assim, né? E aí a Ancine ficou travada. Assim, né? Foi um período complicado. E o que eu acho É, importante nesse filme agora é o fato do primeiro Oscar brasileiro vir para um filme sobre a repressão, sobre a ditadura e sobre esse tema, né? Que é um troço que faz parte do nosso dia a dia, né? Quer dizer, a gente começou essa live aí, você estava falando do Eduardo Bolsonaro ameaçando um ministro do STF, né? Enfim, e essa história. talvez a coisa mais importante assim desse filme, mais do que tudo, é ter sido esse público, esse tipo de tema voltar às telas, quer dizer, porque esse não é uma novidade. Na verdade, a gente teve, né, filmes assim. Teve o Pra Frente Brasil, teve o Marighella e tal, mas nesse momento, isso ter acontecido é muito importante. O Marighella é um que foi paralisado pela Ancine do Bolsonaro. Uhum, uhum.